aqui é um hornbow assírio, feito na Hungria pelo artesão Grosser. É um arco um pouco mais robusto, né? Um pouco mais largo aqui, por ser um hornbow. Aqui, obviamente, ele está desarmado. Vou armar ele aqui. A forma mais recomendada seria com a ajuda de outra pessoa. Enquanto eu puxo aqui o arco nos joelhos, a outra pessoa viria e pegaria essa parte da corda e encaixava aqui. Mas como não tem ninguém hoje para me ajudar, eu vou ter que armar na perna mesmo, porque o meu encordoador não é muito adequado para esse arco aqui. Uma característica comum dos hornbows é que assim que eles são armados, né, colocada a corda, é comum que eles fiquem assimétricos, que eles não fiquem perfeitamente simétricos aqui, né? De repente um lado mais curvado que o outro. Isso é comum e tem que ser corrigido assim que se arma, nos segundos seguintes, porque o chifre ainda vai estar um pouco maleável, mais maleável do que o normal. E é hora de você acertar e tirar essas assimetrias. E é importante também, entre aspas, aquecer o arco antes de armá-lo, para evitar fissuras no chifre, para ele justamente criar essa maleabilidade nele. É o que eu vou fazer aqui. Bom. Ok. Eu vou colocar isso aqui na perna porque de bermuda vai ser cruel. Lembrando que é importante fazer essas correções de assimetria assim que armar o arco. Ok. Ó. Como eu disse, ele está um pouquinho assimétrico aqui e é hora de fazer as correções. Vou forçando aqui para o lado oposto para corrigir, forçar a simetria do centro do arco. Ok. Vou verificar aqui também. Vou ir puxando pouco a pouco. E corrigir novamente alguma simetria que ainda tiver. Ok. Prontinho. Bom, esse é o formato dele após colocar a corda. Pode ver que ele só tem as curvaturas nas pontas. O meio arredondado.
A camada de tendão que vai na parte de fora do arco é coberta por casca de uma árvore chamada bétula, o que era comum de se fazer, se faz nos arcos coreanos também. A parte de dentro ele tem madeira também, um encaixe de madeira, não dá pra ver porque tem a cobertura de bétula, né? E aqui essa parte preta é o chifre de búfalo utilizado. Tem alguns detalhes aqui como a empunhadura, a parte de fora em couro, amarrações em tendão em ambos os lados, no início dos saias, né, dessa extremidade, e aqui para proteger o arco do atrito da corda também. É um arco peso normal, não é nem leve nem pesado. Empunhadura estreita, não tão estreita quanto o arco cita, né, o arco cítico, mais fina do que um arco mongol, por exemplo. Ele tem aqui, esse é um pedacinho de madeira que é o guia para centralizar a corda. E vamos ver na prática, né? Bom, para esse tipo de arco é recomendado que você dê alguns tiros sem puxar, sem retesar totalmente o arco. E só depois disso, umas 3, 4 flechas, que você começa a puxar ele de acordo com com o tamanho da puxada. Então, vou dar 3 tirinhos aqui. Agora já puxando um pouquinho mais. E agora bom, já é um arco um pouco mais pesado de se puxar, pelo fato de ter 60 libras, mas assim, é comum, já é conhecido que um arco, um hornbow, ele tem um desempenho um pouco menor do que um arco laminado, um arco moderno, né? Mas esse daqui não decepciona, tá? Ele é bem rápido, por ser um arco, um hornbow. A puxada dele é suave, longa, né? Ele com certeza passa de 32 polegadas. É razoavelmente preciso. Não senti muito hand shock, muita trepidação nessa mão. Bom, o único ponto a ser considerado, único não, né? Alguns pontos a serem considerados antes de adquirir um hornbow. O custo dele é muito alto e os cuidados são muito mais extremos do que com um arco moderno, um arco comum, né? Tem que ter muito cuidado com umidade, variações de temperatura e essa questão de você ter que sempre corrigir a simetria que se forma nele, né? Mas fora isso, é um arco muito bom.